Glória a Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês muito, mas muito importante. Uma coisa muito importante na nossa vida, na vida de todos nós, é uma coisa chamada atenção. A atenção, ela é o contrário da distração. Quando eu estou diante de Deus, eu preciso estar atento, eu preciso estar faminto, eu preciso repreender da minha vida todo e qualquer tipo de distração, ou pensamento, ou atitude, ou qualquer coisa que tente me distrair e tente me colocar fora daquele culto que eu estou diante do Senhor, daquele culto que é um culto, é um momento importantíssimo na nossa vida. O culto a Deus, o culto ao Senhor Jesus é algo importantíssimo. Quando nós colocamos essa terminação na palavra importante, colocamos o íssimo. No português isso é superlativo. Quem lembra? Tiver alguém que está estudando, superlativo é quando você coloca o íssimo. Eu quero algo, eu quero muito algo, eu quero muitíssimo algo. Deus para mim é importante, importante não, importantíssimo, e muito mais ainda do que isso. Esse íssimo seria o máximo de palavra que eu consigo usar para expressar aquilo que eu tenho que ser diante de Deus. Por exemplo, o Evangelho, ele é importante ou é importantíssimo? Íssimo é o máximo que nós conseguimos falar, mas é muito mais além do que isso ainda. E o que mostra que o Evangelho, que Jesus para mim é importantíssimo, íssimo, é quando eu cultuo ao Senhor, é quando eu me entrego, é quando eu tenho atitude diante de Deus. Não espere receber nada de Deus parado. Não espere receber nada de Deus acomodado. Não espere que Deus faça nada na sua vida sem que você esteja, agindo de uma forma que mostre para Deus que você tem fome, que você tem sede, que você quer alguma coisa muito, mas muito séria com Ele. Por que o Evangelho ele tem perdido as suas características? Eu vou dizer de novo essa frase. Porque o Evangelho nunca perdeu as suas características. O Evangelho continua sendo o Evangelho. Mas por que para muitos o Evangelho ele não é tão importante assim, o culto não é mais tão importante assim? Porque nós estamos deixando de acertar o alvo. Nós estamos deixando se perder aquilo que Deus deveria ser para nós, por causa das nossas atitudes. A nossa atitude, escute o que eu estou te falando agora, não se distraia. A nossa atitude, a minha atitude, vai mostrar para Deus o que Ele significa para mim. Deus pode significar tudo para mim, mas Deus, Ele pode não significar tanto assim para outras pessoas. E é necessário que o Senhor, Ele signifique tudo, mas tudo para todos nós. O desejo do coração de um pastor é que todos sejam abençoados, é que ninguém seja excluído da graça. O desejo ardente do nosso coração, a nossa vontade, o nosso querer, não é que ninguém perca a bênção. Mas ao mesmo tempo que nós fomos levantados para pregar, para ensinar, mas tem uma coisa que nós não podemos fazer.
nós não temos o poder de obedecer no seu lugar. Quem está entendendo? Eu não consigo tomar a sua forma e obedecer por você. Eu não posso, por exemplo, tomar a sua forma e cultuar a Deus com fé, com fervor. Isso tem que ser você. Eu tenho que te ensinar. Eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, que minha mãe me levou para a igreja. E eu ouvi a palavra pela primeira vez, e eu não tinha entendimento de nada. Mas eu entendi uma coisa, que eu tinha que me humilhar, que eu tinha que me entregar. Então, com 8 anos de idade, eu botava o rosto no chão, orava e chorava e falava para Deus que eu queria Ele na minha vida. Não tinha entendimento, não tinha noção, mas eu fiz alguma coisa. Enquanto eu, naquele momento, durante aquele período, eu entendia que se eu não fizesse nada, era uma forma de estar sendo reprovado por Deus. Você sabia que nós precisamos expressar a nossa adoração? Nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos fazer valer o nosso culto. Nós precisamos fazer valer o que nós chamamos de cristianismo. Mas o cristianismo, o evangelho, para muitos, ele tem sido reduzido a quase nada. O evangelho de muitos tem sido reduzido a um copo de água. O evangelho de muitos tem sido reduzido a simplesmente uma cura. E o evangelho não é só uma cura. Isso faz parte do evangelho, mas o evangelho é muito, mas muito mais do que isso. Vou dar um exemplo para você. O Senhor Jesus, Ele passou por um lugar onde havia como se fosse um chafariz, um tanque, chamado Betesda. E a Bíblia diz que havia ali um homem que há 48 anos, ele estava paralítico, e ele esperava que alguém fizesse alguma coisa por ele. E um dia o Senhor Jesus passou ali, e o Senhor Jesus o curou. Depois de um certo tempo, o Senhor Jesus encontrou com ele de novo e disse assim: vejo que você está curado. Escute o que eu vou te falar, porque às vezes você ouve mensagens pela metade. Não é que a mensagem é mentira, mas é incompleta. Muitos têm ouvido um evangelho que não é que é mentira o que você ouviu, mas muitos têm recebido um evangelho pela metade, incompleto. Isso é desonestidade de muitos que pregam o evangelho, não pregar ele completamente. Tipo assim, vamos só até a parte que fala que Jesus curou. Depois daí a gente não tira mais nada. Como assim não tira mais nada? Se o texto bíblico está dizendo, é porque é muitíssimo o quê? É importantíssimo, muitíssimo importante. Jesus encontra com ele e disse assim: eu vejo que você está curado. Vejo que você foi curado. Aí sabe o que Jesus disse para ele? Agora, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Agora está completo. Pegou? Pegou o espírito da palavra? Então o evangelho, ele é algo extraordinário, sobrenatural. O evangelho é o mistério que não é mais mistério, que foi revelado através do Senhor Jesus. E ele não pode ser reduzido. O evangelho não pode ser reduzido a uma campanha de 7 sexta-feira. O evangelho não pode ser reduzido a uma campanha de 21 dias. O evangelho não pode ser reduzido a o óleo ungido simplesmente. Ué, pastor, mas o óleo não é ungido? É, mas o evangelho
não pode ser reduzido somente a um óleo ungido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando contra o óleo ungido, é bíblico, mas isso não é todo o evangelho. A palavra diz que o Senhor, Ele veio Ele disse para os discípulos: vocês vão, entre na cidade, fiquem em alguma casa aonde vocês forem recebidos, fique ali, não saia dali, cure todos os enfermos que estiverem naquela cidade, e digam para eles se arrepender, porque o reino de Deus é chegado. Você pode dar um glória a Deus aí? Ou você só dá glória a Deus quando a gente profetiza a bênção? Mas isso é bênção, amém? Isso também é bênção. Mas você percebe que o nosso ouvido, ele é condicionado a ouvir só o que ele quer? Porque nós temos reduzido o evangelho, nós temos tirado a cruz do evangelho. E você sabia que o segredo do evangelho é você acertar o alvo? O segredo do cristianismo é você acertar o alvo. Se o Espírito Santo te tomar aí, pode deixar ele te tomar agora o que eu vou te falar, porque é de Deus. O alvo é a cruz do meio. O alvo é a cruz do meio, que é onde o nosso Senhor foi levantado, foi crucificado. O alvo não é olhar para a direita, o alvo não é olhar para a esquerda. Obrigado, pastora Silvana. O alvo não é olhar para trás, ficar se fazendo de vítima, porque o seu passado é triste, porque de repente, não estou falando contra a sua dor, tá? Só que tem pessoas que a dor dela já virou um ídolo. Tem pessoas que o passado dela agora é o evangelho dela, é a dor dela, é o ídolo dela. Então a gente precisa derrubar todos os ídolos, sim ou não? Sim. Nós precisamos acertar o alvo, e o alvo é a cruz do meio. Por que tem gente que perde a salvação? Por que tem pessoas que acabam se desviando? Por que tem pessoas que decaem, que caem da graça? Porque erram o alvo. O alvo é a cruz do meio. O alvo é a cruz do meio. E eu digo mais para você. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, no versículo 23. Bendito seja o nome do Senhor. Se você tiver o entendimento do evangelho, o quanto ele é precioso, se você despertar para uma verdadeira adoração a Jesus, o inferno inteiro não vai ser nada para você. Nada será maior para você do que o evangelho que você está recebendo, que você recebeu de Cristo Jesus. Você percebe que com o passar do tempo, é por isso que se a gente deixa de ouvir a palavra, a gente também consequentemente deixa de cultuar, a gente deixa de ouvir a voz do Espírito Santo, e a gente vai perdendo o alvo, vai errando, começa a errar o alvo, e vai errando e errando e errando. Versículo 23, capítulo 9, Evangelho de Lucas. Dizia a todos, todos quem? Todos. Qual que é o significado de todos? O que significa todos? Todos é todo mundo? Sim. Todos é tudo?
Por que eu estou falando isso? É de propósito. Porque as pessoas têm uma tendência de mudar o Evangelho. Então dá a impressão que Jesus, por exemplo, não falou para todos o que ele falou. Tudo que Jesus disse é para todos. O fato de eu não aceitar o que Jesus disse, o fato de eu não receber, ou não aceitar, ou não crer, não muda o que Jesus disse. Amém? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Em outras traduções está: achá-la-á. Jesus amado, meu Deus, que palavra. Eu nem preciso ir mais adiante, mas eu posso abrir um pouco mais. Em Isaías do capítulo 45, no versículo 22, está escrito assim: Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos. O segredo de você nunca perder a sua salvação está aqui nesse texto. Olhai para mim. A cruz do meio. Aleluia. Jesus ele já foi morto, ele já ressuscitou. Mas o Senhor, ele deixou bem claro para nós: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que Jesus, ele nos disse para tomar a nossa cruz, negar-se a nós mesmos, tomar a cruz e seguir? Ele disse para a gente levar uma cruz, é claro que vazia. É claro que Jesus não disse para a gente levar uma cruz pesada também, mas ele disse para levar uma cruz. Ele não deu muitos detalhes dessa cruz. Aqui esse texto é muito profundo. Olhai para mim e sede salvos. Em outras palavras, acerte o alvo. Olhe para mim. Não olhe para o ladrão que estava crucificado à direita. Não olhe para o ladrão que estava crucificado à esquerda. Nenhum deles é parâmetro, nenhum deles é modelo para nós, mas aquele que estava no meio sendo crucificado, aquele que disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquele que estava no meio é o meu alvo, e ele estava ali, no nosso lugar. Jesus estava ali, no seu lugar, Maria, no seu lugar, José, no meu lugar, Sérgio. Jesus estava no seu lugar, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser como Ele. Aleluia. Vou ler de novo: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra. Mais uma vez o termo todos. Será que Deus quer salvar todos? Sim ou não? Sim? Sim. Mas quando a gente conversa com um, conversa com o outro, não dá a impressão que o Deus de um é de um jeito, que o Deus de outro é de outro? Não dá a impressão? Parece que tem um Deus aqui que não responde, tem outro Deus ali que, nossa, responde, o fogo desce.
mas Deus é um só. Será que o que está errado não é o jeito que essa pessoa tem crido? Será que não é o erro, o fato de errar o alvo? Você sabia que a palavra pecado, ela significa errar o alvo? Toda vez que você peca, você está errando o alvo. Sabia disso? Pecado significa errar o alvo. Quando você peca, você está errando o alvo, porque você não foi salvo para viver pecando. Você não foi salvo para ser um cabeça dura. Você foi salvo para ser uma pessoa obediente. Você foi salvo para ser uma pessoa ensinável. Você foi salvo para ser uma pessoa humilde. Você foi salvo para ser uma mulher de Deus na sua casa, no seu trabalho, um homem de Deus. Você não foi salvo para errar o alvo. Você foi salvo para acertar o alvo e para que através de você outras pessoas também acertem o alvo. E a cruz que você leva com você, deixa eu só terminar aqui a leitura. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Pode glorificar o nome de Jesus. E Deus, e Ele é tão maravilhoso, Deus é tão fiel, o Senhor Ele é soberano a tal ponto, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, Ele é tão amoroso, que Ele fala assim: por mim mesmo tenho jurado. Gente do céu, nós não podemos jurar, nem pelo céu, nem pela terra, mas Deus, Ele afirma a sua palavra. Você tem que fazer isso todos os dias da sua vida, olhar para o Senhor Jesus. Aqui no texto de Lucas, quando o Senhor Jesus disse que aquele que quiser vir, tem uma pessoa que pode impedir você, e eu garanto para você que não é Deus. Eu garanto para você que Deus, Ele jamais te impede de ser salvo, de ser abençoado, de ser batizado com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. Mas tem alguém que impede. E esse alguém que pode impedir, a única pessoa que pode impedir você, é somente você mesmo. Pastor, eu convivo com uma pessoa muito difícil. Não é o motivo. Isso não é motivo para você não ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso não é motivo para você não ser uma pessoa que erre o alvo. O alvo, ele não é da minha altura. O alvo, ele é mais alto do que eu. O alvo é mais alto do que todos nós. O alvo é muito alto, ao ponto de que nada pode me separar desse alvo. Nem o Golias, nem as muralhas de Jericó, ninguém, nenhum tipo de humilhação, nenhum demônio, nada pode me separar desse alvo. Elevo os meus olhos para os montes. Isso está apontando para um alvo. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você vê que tudo é você olhar para o alvo. E Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, você tem que negar-se a si mesmo. Isso quer dizer você negar as suas vontades. Não quer dizer outra coisa. Eu não vou mudar o texto, porque não tem como. Eu não vou interpretar de outra maneira, porque
isso quer dizer exatamente o que está dizendo. Jesus está dizendo: você quer vir após mim? Pode vir, porque ele está falando para todos. A primeira coisa que ele fala, dizia a todos. O chamado de Deus é para todos. Só que aí ele diz assim: aquele que quiser vir, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Por quê? Se você não negar as suas vontades, você é a única pessoa que poderá impedir que você acerte o alvo, que você alcance as maravilhas, o conhecimento de Deus, experiências com Deus. É só você que pode impedir isso. Então o Senhor já te avisa de antemão: você quer vir? Venha, mas negue-se a si mesmo. Venha olhando para mim, venha com um olhar fixo em mim. Negue-se a si mesmo. Esqueça o seu passado, esqueça os seus traumas, esqueça as suas dores. Olhe para mim. E ali você vem caminhando. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as... Enquanto ele não errou o alvo, na hora que ele errou o alvo, o que aconteceu? Ele afundou. Errar o alvo faz isso com o cristão, faz ele afundar. Enquanto você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Se o mar não abrir, você passa andando sobre ele. Foi o primeiro louvor que nós cantamos. Quando você olha para Jesus, você não precisa ficar desesperado, não. Quando você olha para Jesus, você simplesmente ora e confia e mantém-se olhando para o alvo. E Deus é com você. Ele será com você. Aqui está dizendo assim, ó: negue-se a si mesmo, dia a dia. A nossa luta, ela é diária. Jesus deixou bem claro. Jesus deixou bem claro que a vida cristã, uma vida piedosa, será uma vida que todo dia você vai ter que focar novamente. Amém? Todo dia você tem que olhar para Jesus. Todo dia você tem que acertar o alvo. Aleluia! Aí, para te ajudar a acertar o alvo, Jesus falou: negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia a dia. A cruz é para você, é para te ajudar a acertar o alvo. Aleluia! A cruz é para ajudar você a não errar mais nunca o alvo. Ou seja, se tirar a cruz do evangelho, você vai errar o alvo e não vai acertar mais nunca. Evangelho sem cruz, evangelho sem renúncia, evangelho sem oração, evangelho sem adoração, evangelho sem se humilhar diante de Deus, evangelho que não precisa ir mais na igreja, evangelho que não precisa fazer mais nada. Isso não é o evangelho. Isso é errar o alvo. Acertar o alvo é você levar a sua cruz. Essa cruz não é para te fazer sofrer. Essa cruz, ela é somente para que você nunca mais erre o alvo. E eu vou te falar uma coisa: toda vez que você ora, todos os dias, nós devemos orar. Quem acredita nisso e concorda com isso? E todos os dias que nós oramos, por que nós oramos? Porque nós não queremos errar o alvo. Nós oramos também por que todos os dias? Porque quando eu vou orar, eu preciso me lembrar logo no início do que? Quando eu oro, a primeira coisa quando eu vou orar, eu preciso me lembrar de uma coisa:
da obra de Cristo na cruz. Eu já começo a minha oração acertando e orando, utilizando os méritos de quem? E não os meus. Você já percebeu que se depender da sua vontade, você não ora? Quem já descobriu isso? Se você não descobriu, você vai descobrir que a carne da gente, ela não quer orar. A carne da gente e a alma da gente, quando você vai orar, ela quer que você só fique nela. A alma da gente, ela tenta fazer a gente também errar o alvo, porque ela fica só te lembrando das dores. Ela fica só falando assim para você, que você só deve falar de você para Deus. É como se o sofrimento que você está passando fosse tudo, e fosse maior do que Deus. Então, quando eu começo a minha oração, já começo na cruz, já começo ali olhando para Jesus, acertando o alvo, e eu começo a lembrar do que Jesus fez, e eu começo a orar através dos méritos de Jesus, porque eu oro no nome de quem? Então eu começo a orar no nome de Jesus. Eu não tenho mérito nenhum, mas pelos méritos de Jesus, eu oro declarando que eu sou curado, porque Jesus levou o que na cruz? Eu oro liberando perdão para aqueles que me ofenderam, porque Jesus fez o que na cruz? Levou os meus pecados, as ofensas, foi injuriado, foi morto, ele foi humilhado, foi chicoteado, foi morto. Então a cruz é o primeiro lugar aonde praticamente eu fico ali quando eu estou orando durante muito tempo. E isso me ajuda a firmar os meus olhos em Jesus e na sua obra. Isso me ajuda a acertar o alvo quando eu fico ali durante um tempo. Aí eu saio da cruz e tento avançar um pouco, logo eu volto de novo. Senhor, o Senhor levou os meus pecados, então não há mais condenação na minha vida, não há mais culpa, porque na cruz o Senhor levou. Então a cruz do Calvário realmente é o alvo que nós não podemos errar, mas não a cruz simplesmente, mas o Cristo que foi crucificado nela, o Senhor Jesus, o meu Senhor, que foi crucificado no meu lugar. Então eu passo a vencer através desta oração focada no alvo que é Cristo. Então quando Jesus fala, tome a sua cruz dia a dia e me siga, é que todos os dias eu devo orar ao Senhor, e eu devo me lembrar da sua obra. Se você ora de outro jeito, você também talvez esteja errando o teu alvo. O tabernáculo, ele era algo que foi construído, que representava a nossa vida diante de Deus, o nosso culto a Deus, que representava como que uma pessoa deve se dirigir a Deus, e deve chegar diante de Deus. O tabernáculo que Moisés construiu, ele era algo que apontava para os dias de hoje, que é o Evangelho e é a realidade que nós vivemos hoje. Por isso que hoje nós não precisamos de um tabernáculo, não precisamos de um altar para derramar mais sangue, porque tudo isso já se cumpriu em quem? Em Jesus. Você sabia que até mesmo o Deus Pai, o alvo dele é Cristo? Você sabia disso? Se o Deus Pai descesse do céu, do seu lugar inacessível hoje, e subisse nesse altar, você sabia que a pregação dele seria dizer para vocês, todos vocês, olharem para Jesus e ouvirem e obedecerem a Jesus? Quem crê nisso? O que você acha que Deus ia pregar? Se ele tivesse no meu lugar aqui,
sem ser na pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo está, Deus está pregando, mas Ele está usando um instrumento, um vaso que sou eu. Mas imagine que Ele próprio mesmo descesse uma nuvem de glória aqui, e uma voz diretamente de Deus bradasse. O que Ele diria? Ele falaria para todos nós, que nós deveríamos olhar para Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus e ouvir somente Jesus. Quando Jesus foi no Monte da Transfiguração, Ele levou 3 discípulos com Ele, Pedro, Tiago e João. E apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Pedro viu aquilo e ficou assustado. Pedro, ainda sem entender muito o que estava acontecendo, não estava muito acostumado ainda com as visões. Foi uma visão que ele teve, uma visão aberta. E Pedro, sem muito saber o que fazer, Pedro se preocupou em construir uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés e uma tenda para Jesus. É o tal de querer fazer algo, mas sem entendimento. Deus não quer simplesmente que você faça algo. Primeira coisa que Deus quer de você, escute isso, chama-se obediência. Não adianta você fazer algo e ser um desobediente. Deus não quer eficiência, Ele quer obediência. Tem muito cristão sendo eficiente e nada obediente. Deus não quer. Deus prefere o obediente do que o eficiente. Aquele poderia fazer isso, poderia fazer tudo aquilo. Deus usa só o obediente. O eficiente vai ficando de lado. Aquele que é muito, sabe? Deus quer obediência. Pedro já pensou na eficiência. Senhor, então eu posso fazer uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés. Mas rapidinho desceu uma nuvem, essa voz de Deus veio, dizendo assim: este é o meu filho amado. Este quem? Este quem? Não ouvi, este quem? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Até o alvo de Deus é Cristo. O alvo de Deus é Cristo. O nosso alvo deve ser Cristo, a cruz do meio. Nós devemos ouvir o que o Senhor Jesus nos disse, e devemos compreender que Deus está nos chamando, sim. O Senhor está querendo que nós caminhemos. O Senhor está querendo que a gente siga em frente. O Senhor está querendo que a sua igreja marche. O Senhor está querendo que a sua igreja avance, mas avance sem perder o alvo. Amém? Avance sem perder o alvo do evangelho puro e genuíno, que é Jesus Cristo, que é o evangelho da cruz. A cruz, como eu disse, não é para ser pesada para você. A cruz pesada Jesus já carregou. Essa que Jesus falou para você levar é só para você não perder o alvo. É a cruz do dia a dia. Essa cruz é você todos os dias ir para os pés dela através da sua oração. Vou explicar para você entender. Nós tomamos a cruz todos os dias, quando todos os dias nós oramos. E não tem como orar sem passar por ela, porque não tem como orar sem orar no nome de Jesus. Então, todos os dias eu preciso ir para a cruz. Quando eu vou para a cruz, eu consigo perdoar. Quando eu vou para a cruz, eu consigo ser um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Quando eu vou para a cruz, eu não perco, porque Jesus, Ele não perdeu, então eu também não. Esses dias eu ouvi uma palavra muito profunda: não seja o traidor.
prefira ser o traído, porque o traído, ele ressuscita no terceiro dia, mas o traidor morre enforcado. Nunca seja o traidor, prefira ser o traído. Ou seja, olhe para Jesus, ele foi traído, ele foi humilhado, mas ele venceu. Eu devo tomar a minha cruz, eu devo, através da oração diária, no nome do Senhor Jesus, vencer o diabo, vencer o inferno, vencer as tristezas, vencer as dúvidas, vencer as doenças, vencer todo o mal, no nome do Senhor Jesus. E quando eu olho para a cruz, e eu vejo que o Senhor Jesus levou os meus pecados, levou as minhas dores, levou os traumas, levou a condenação, eu olho para a cruz e vejo que a obra foi completa, foi completada, então agora eu posso avançar ali e ser cheio do Espírito Santo. Senhor, agora eu posso ser cheio do Espírito Santo, porque o Senhor conquistou isso para mim, pelos méritos de quem eu posso ser cheio do Espírito Santo? Olha a importância de você ir para a cruz de Cristo todos os dias. O diabo, ele para a igreja quando a igreja para de orar. A única maneira do diabo parar a igreja é quando a igreja para de orar, para de acertar o alvo. Ela é vencida, ela é derrotada quando ela para de ir para a cruz, de tomar a sua cruz. Uma igreja que vence é uma igreja que ora, uma igreja que se dispõe a se expressar diante de Deus, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, se disponha a tomar a sua cruz, se dispõe a orar todos os dias, a ir para a cruz todos os dias, porque foi lá que Jesus venceu, e é lá que todo crente vence, e todo crente vencerá. Se disponha a ser um soldado de Cristo, se disponha a ser um cristão verdadeiro, se disponha, não se conforme, não se acomode, não se conforme com a mentalidade do mundo, renove a sua mente através da palavra, ocupe a sua mente com a palavra de Deus, essa palavra que você está ouvindo, ocupe a sua mentalidade com ela, ore utilizando a palavra, ore e certamente você será uma grande homem, uma grande mulher de Deus, através da sua busca intensa, através da sua oração com os olhos no alvo que é Cristo. Lá no tabernáculo de Moisés, logo na entrada tinha o altar de bronze. O altar de bronze era onde o judeu levava o animal e aonde era derramado sangue sobre aquele altar. Esse sangue que os animais naquele tempo eram sacrificados, isso só aconteceu até Jesus vir. O Senhor Jesus veio para fazer um sacrifício. O Senhor Jesus veio para derramar o seu sangue. Sabe aquele altar de bronze? É a cruz que Jesus foi crucificado. Então hoje eu entro no tabernáculo, hoje eu acesso a presença de Deus, mas primeiro eu passo pela cruz, pelo altar de bronze. O tabernáculo, só para você ter uma ideia, ele tinha lá o altar de bronze. Depois que o animal era sacrificado, o sangue era derramado, depois que o pecador confessava os pecados, o sacerdote, ele ia mais adiante, tinha a pia, aonde ele lavava as mãos, tinha os pães, que também representava quem? Quem disse eu sou o pão da vida? Jesus. Então aqueles pães que estavam ali no tabernáculo também eram, para você ver que todo o alvo é quem? A palavra de Deus, aquela água
que era a pia onde o sacerdote lavava as mãos, simboliza a palavra de Deus, que também é um pão, é uma espécie de pão. Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a... Então a água que nos purifica e também é o pão que nos alimenta. Tudo é Cristo. Está vendo como tudo é Jesus? Não tem evangelho sem Jesus. Você vê que não tem tabernáculo aonde aquele tabernáculo tudo simbolize Jesus. Aí a pia ali, aquela água é a palavra, que também é o pão espiritual. Mas também tinha o pão, que também simbolizava Jesus. E depois tinha o altar de incenso, que era a adoração. E lá na frente, o lugar onde ficava a arca, que era o lugar da presença. Então, para mim acessar a presença de Deus, eu preciso ter o alvo que é, quando o meu alvo é Cristo, aí eu passo pela cruz, no nome de Jesus eu vou entrando, pelos méritos de Jesus eu vou entrando, eu vou sendo purificado, eu vou sendo fortalecido, e eu vou acessando, pelos méritos de Jesus eu vou adorando, o incenso é adoração, eu vou adorando, pelos méritos de Jesus eu chego também aonde? Na presença. Aleluia. Se você não tiver o alvo, você não chega em lugar nenhum. Você vai ficar correndo em volta de si mesmo o tempo inteiro. Jesus vai voltar, você vai ficar, porque você não acertou o alvo. Ou seja, Jesus, Ele te chamou, você ouviu a pregação, ouviu a palavra, mas o que acontece que você não acerta o alvo? Tem pessoas que não acertam o alvo porque não quer abandonar a vida pecaminosa. Tem pessoas que não acertam o alvo porque não abandonam a mentira de jeito nenhum. O pastor prega e continua mentindo. Tem pessoas que o pastor prega e a pessoa continua preferindo errar o alvo, continua preferindo o mundo, o mundanismo, continua preferindo a prostituição, as riquezas. Ué, pastor, mas ser rico é pecado? Ser rico não é pecado, mas se a riqueza se tornar um ídolo, aí é. Pastor, eu amo demais os meus filhos. Continue amando, mas eles também não podem ser o seu ídolo. Pastor, eu amo demais o meu esposo. Continue amando, mas ele também não pode ser um ídolo. Amém? Pastor, eu amo demais a minha esposa. Continue amando, mas ela também não pode ser um ídolo. Pastor, eu amo demais o que eu faço. Pastor, eu trabalho, eu faço aquilo que eu gosto, eu amo demais. Mas cuidado para isso não se tornar um ídolo para você. Continue fazendo com amor, continue fazendo com fé, mas cuidado. Não deixe que nada tome o lugar do alvo que é Cristo Jesus. Quem está entendendo a palavra? Perceba que se a gente não tomar cuidado, a gente erra o alvo. E quem ainda não entregou a vida para Jesus, não confessou Jesus como Senhor, não se batizou, não confessou Jesus, está mais longe ainda do alvo. Então eu preciso acertar o alvo, eu preciso obedecer, eu preciso entregar a minha vida ao Senhor, eu preciso que Jesus seja o meu alvo. Às vezes o ídolo de muitos é o ponto de vista, é o que a pessoa pensa, é a alma. Tem pessoas que a alma está maior, o sentimento, a emoção, mas o Senhor Jesus deve ser o nosso alvo, a cruz do meio. Eu devo saber que eu levo uma todos os dias, mas eu levo para mim nunca esquecer que o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Mateus no capítulo 6, quando você vê o primeiro sermão de Jesus, é o sermão da montanha. Aliás, o primeiro sermão de Jesus é a sua apresentação.
mas o primeiro sermão mesmo de ensinamento é o da montanha. Quando Jesus chega na sinagoga a primeira vez, ele se apresenta. Ele lê Isaías capítulo 61. 61? Deixa eu ver se é Isaías 61. Deixa eu ver aqui. Quando Jesus se apresenta, é isso mesmo. Quando Jesus se apresenta pela primeira vez na sinagoga, ele pega o livro de Isaías, que era um pergaminho, ele desenrola o pergaminho, e era exatamente Isaías capítulo 61. Então Jesus se apresenta dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Você só continua preso agora se você quiser. Aleluia. Você só continua aprisionado no vício, na droga, na bebida, se você quiser, na mentira, no pecado, só se você quiser. Porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para te livrar, para te libertar, para te pôr em liberdade. Jesus veio para pagar a conta. Ele veio para pagar, para morrer no nosso lugar. Aleluia. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, a primeira vez que Jesus entra na sinagoga, ele se apresenta e ele lê esse texto. Em seguida, quando ele começa a ensinar, os seus ensinamentos foram que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. Mas aí a gente tenta mudar esse evangelho, e a gente tenta fazer um evangelho à nossa imagem e semelhança. Senhor, olha, e se eu fizer assim? Queridos, o evangelho que salva é o de Jesus. O evangelho que salva é você firmar o seu olhar em Jesus e obedecê-lo. Ainda que pareça loucura o que Jesus disse, ainda que seja na contramão do mundo, na contramão do que todo mundo acha, pensa, ainda assim, não erre o seu alvo. Ouça e obedeça o que Jesus disse. Jesus disse: se alguém te ferir em uma face, Jesus disse o quê? Dê a outra. Mas a gente insiste no quê? Em sair batendo o pé. A gente insiste em fazer a nossa própria o quê? Vontade, justiça. Está vendo como vocês sabem? Mas por que não obedece? Porque continua errando o alvo. Acerte o alvo. Olhe para Jesus. Deus é tão bom. Deus é tão fiel, maravilhoso, perfeito, digno de todo louvor, santo, maravilhoso, puro, perfeito, poderoso. E sabe o que é mais precioso? Sabe o que é de mais precioso? Não há nada melhor, não há nada mais maravilhoso do que conhecer Jesus, do que ter experiências com Deus, do que caminhar com Jesus. Você sabia que é possível você caminhar com Jesus hoje? Sabia disso? É possível você caminhar hoje, nos dias de hoje, com Jesus. Sabe por que é possível? Porque Jesus disse: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Ou seja, nada mudou, o evangelho não mudou, nós não estamos sozinhos. O Senhor enviou o seu Espírito, o Senhor enviou o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o substituto de Jesus. Então eu consigo hoje
caminhar com Jesus, não fisicamente, mas em espírito e em... Jesus disse para a mulher samaritana: importa que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em... E Jesus disse assim para ela, para completar mais o versículo bíblico, Jesus disse assim: vem a hora e já chegou. Abra os seus ouvidos espirituais. Jesus disse: vem a hora e já é chegada a hora. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não estou preparado? Isso na verdade é uma desculpa, porque a hora já chegou. Repita comigo: a hora já... Quando eu digo não estou preparado, é uma maneira educada de dizer assim: Senhor, eu não preciso de você. É uma maneira sutil e diabólica também de dizer assim: Senhor, eu não te quero, eu não creio, eu não te quero. E muitos têm o pensamento de que amanhã, e de que depois, de que amanhã você pode amanhecer com uma identificação bem na ponta do seu dedão assim, escrito o teu nome assim, ó, Sérgio Roberto Dias Marçal, 11/11 de 1976 a só Deus sabe. Amém? É assim mesmo. Fique esperando para amanhã. Tem gente que quer ser melhor do que Jesus e se acha melhor. Não diz isso, mas a atitude mostra que a pessoa vive como se fosse melhor do que Jesus. Porque Jesus, na hora que deu o tempo dele, ele já foi lá no Rio Jordão e falou para João Batista o quê? Me batiza. João Batista não quis, mas Jesus disse o quê? É necessário que se cumpra a vontade do Pai, a justiça. Aí João Batista batizou Jesus, o Senhor Jesus, que nunca pecou. Você sabia que Jesus nunca pecou? Mas nem um tiquinho sequer, mas nem um pecadinho, muito menos um pecadão. Jesus nunca pecou. O que ele sofreu na cruz foi por causa do meu e do seu pecado. Amém? Eu é que preciso ser batizado. Nós é que precisamos ser batizados. Precisamos aceitar Jesus, precisamos nos converter, precisamos buscar a presença do Senhor. O Espírito Santo falou algo para mim esses dias, sexta-feira. Eu estava orando, e eu confesso para vocês que na hora, nenhuma das minhas orações, teve um momento que eu fui orar, e eu não estava com nenhum pingo de vontade de orar, até porque acho que não era a hora de orar. Eu tenho os meus horários, mas veio um impulso dentro de mim para que eu orasse, mas eu não estava assim. Aí eu peguei e fui orar e orei, e foi assim algo maravilhoso, a presença do Espírito Santo, e ele falou algo para mim: a partir de hoje, eu quero que você me busque mais. A partir de hoje eu quero que você faça mais. E ele disse: a partir de hoje, eu quero que seja rotina na sua vida, passar toda sexta-feira, da sexta para o sábado, durante toda a noite, orando. Aí sexta-feira, eu e a pastora Margarida já viemos para a igreja, e passamos a madrugada em oração, buscando, orando, clamando, guerreando. Mas eu quero dizer algo para vocês, que isso seja um exemplo, que isso trará para a igreja um novo tempo, algo tremendo. Deus quer operar um grande avivamento nos nossos dias.
mas a gente precisa acertar o alvo. Isso é para mim também. E eu falei: Senhor amado, realmente, por mais que eu tenha orado, mas eu ainda preciso orar mais, porque eu ainda estou vivendo como se eu ainda fosse melhor do que Jesus. Eu ainda não estou me comportando como um servo bom. Eu ainda preciso aprender mais com o meu mestre. Lucas 6,40 está escrito assim, ó. Abra aí. Lucas 6,40. O discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima de quem? Você sabia que quando nós não buscamos a Deus, nós estamos agindo como se nós fôssemos melhor do que Jesus? Lucas capítulo 6, verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu. Tem uma tradução que está: será perfeito como o seu mestre. Só que aí nós temos uma teologia hoje, barata, diabólica. Não sei nem se dá para chamar de teologia. Dá para chamar mais de teosofia do que de teologia, porque é mais uma ideia diabólica que a gente não deve se preocupar em buscar a perfeição, que é melhor descambar mesmo e se entregar mesmo, porque ninguém é perfeito. Você sabia que isso é uma voz do diabo? Deus, Ele não espera tão somente que nós se orgulhemos de alguma coisa, mas que Ele espera que a gente busque e entenda. Ele espera. Levítico capítulo 19, verso 1, está escrito assim: sede santos, como o vosso Deus é. E nós vivemos como se nós fôssemos melhor do que Jesus. E sabe qual outra coisa que acontece na vida da gente? A gente cria uma mentalidade que não é uma mentalidade bíblica, e uma mentalidade da seguinte maneira: vou ficar esperando Deus fazer. Deus vai fazer, só que eu não oro, eu não me entrego, eu não faço nada. Vocês estão entendendo? Nós temos que olhar para Jesus. E sabe qual o sentimento que deve vir no nosso coração? Do verdadeiro evangelho? Senhor, eu quero ser igual a Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, a ser como Jesus, humilde como Ele, profeta como Ele, porque tem hora que a gente tem que ser profeta, tem hora que a gente tem que ser assim, manso, 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 da outra face, mas tem hora que a gente tem que ser profeta de Deus. Então, quando a gente é como Jesus e busca ser como Ele, a gente vai se tornando profeta como Jesus, manso como Jesus, pastor como Jesus, ovelha muda como Jesus, levada ao matadouro. Mas a gente também vai se tornando poderoso como Jesus, porque é nele que nós somos poderosos, é nele que nós somos fortes, é nele que nós somos mais do que vencedores. Só que o uso correto de falar em Jesus eu sou mais do que vencedor, não é simplesmente dizer em Jesus eu sou mais que vencedor. Usar esta palavra da maneira correta é quando você procura ser igual a Jesus, e não vive como se você fosse melhor ou maior do que Jesus. Eu vejo umas coisas, eu vejo pessoas que poderiam estar na igreja e não estão, sabe por quê? Porque elas são melhores do que Jesus. As desculpas é o que mais tem. Eu não estou dizendo quem trabalha tem compromisso de naquele horário estar, mas eu estou dizendo que tem pessoas que poderiam
fazer mais e não fazem, porque são melhores do que Jesus, estão se portando como melhor, discípulos que não estão aprendendo com Jesus, não estão buscando ser como Jesus, porque acaba se conformando com outras ideias. E Romanos capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim: eu rogo-vos pelas misericórdias de Jesus, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês não se conformem. Coloca o texto aí, Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, quando um homem de Deus fala desse jeito, é porque ele está querendo toda a sua atenção, ele está querendo que você leve muito a sério o que ele está dizendo, e não simplesmente escutar por aqui, acabar o culto e esquecer, e amanhã voltar tudo como era de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos, o que é corpo? O que é corpo, irmãos? Corpo é o que? É a Maria, o José, o Sérgio, a Isabel, a Michele. É você em pessoa ou não? Presente ou não? É você mesmo ou não? Dá para mandar alguém no lugar? Apresenteis. O que é se apresentar? Senhor, estou aqui, presente. Eis-me aqui. Aqui, Senhor, sou eu mesmo. Eu vim aqui para te buscar, Senhor. Sabe qual que é o nosso problema hoje? A gente chega diante de Deus e fica assim. Muitos dizem assim: é que eu não sei como orar. Ninguém sabe orar. É chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Olha eu aqui, Senhor. Jesus, Espírito Santo, olha eu aqui. Ó Senhor, eu estou aqui. Eu vim aqui falar com o Senhor. Eu não estou vendo o Senhor, mas eu estou aqui. E eu peço que o Senhor venha aqui também. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me dá um banho de água fria. Faz eu despertar desse sono, desse cansaço, dessa preguiça. Me ensina, Senhor, a ser como o Senhor. Rogo-vos que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo, agradável, que é o vosso culto racional. Falar com Deus, se apresentar diante de Deus, não se conformar, não se amoldar aos pensamentos do mundo, começar a pensar como Jesus quer que a gente pense. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar o perfeito de Deus, o milagre, as maravilhas de Deus, quando você se apresentar diante dele, quando você começar a ter atitudes, e não se conformar com o que o mundo ensina, mas absorver o que Jesus disse, o que Deus fala, o que a Bíblia diz, o que nós estamos pregando para você, que você deve cultuar, que você deve adorar, que você deve dançar para Jesus, pular para Jesus, glorificar o nome de Jesus, dar glória a Deus, orar, buscar a Deus, aleluia. Hoje, por exemplo, é domingo, é o dia do culto, o dia de se entregar, de adorar, de se encher, de chapar o globo mesmo, sair bêbado da igreja, tão cheio da presença de Deus.
Eu já teve culto que eu saí, eu já vi pessoas saindo carregadas, indo embora, cheias do Espírito Santo, falando em línguas, alguém guiando a pessoa, de tão cheia do Espírito. A pessoa teve que sair guiada, alguém segurando um do lado do outro, e a pessoa, eu já vi gente sair no colo, carregado, de tão cheio do Espírito Santo. Agora eu pergunto para vocês, Deus ele mudou? Deus ele tem uns filhos prediletos e outros que não são tão prediletos assim? Mas o nosso culto, como tem sido? A nossa vida, como tem sido? Como que nós vamos sair desse culto hoje? É isso que eu quero dizer. Como que nós vamos sair dessa igreja hoje? Eu vou prometer que eu vou pegar firme, e domingo que vem eu não vou estar aqui de novo? Nós estamos pensando que Deus é o quê? Eu vou sair daqui dando glória a Deus? Sim, amém. Mas eu vou sair e amanhã eu vou ser a mesma pessoa mundana? Eu vou sair falando palavrão? Eu vou sair mentindo, batendo, brigando? Eu vou sair olhando para tudo quanto é lado, menos para Jesus? Ou eu vou sair declarando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, que Ele reina na minha vida, na minha casa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu não me conformo com o que o mundo diz. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diabo que bata em retirada, o diabo que caia por terra, o diabo que morra de fome, o diabo que morra de sede, mas a minha vida é do Senhor, o meu Senhor é Cristo. Jesus é o mesmo, Ele continua curando, libertando, salvando, batizando com o Espírito Santo, mas você precisa se apresentar diante dEle. Tem gente que vem na igreja que não ora, tem pessoas que não oram nem na igreja, nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, e depois espera ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus é o mesmo, mas os vasos que Deus quer para Ele também devem ser os mesmos. Deus quer te encher mais do que você pensa que Ele quer, mas você deve se firmar, você deve ouvir essa mensagem, você deve se levantar do seu lugar inconformado com a vida que você tem vivido, sem orar, sem jejuar, sem buscar a Deus. Quanto mais eu oro, mais eu quero orar. Quanto menos eu oro, menos eu quero orar. É assim que funciona. Não espere ter vontade, simplesmente ore, busque a Deus. E quando você entrar na presença de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é tomar a sua cruz. E ali você deve ser grato pelo Senhor, pelo que Ele fez. Ali você deve perdoar, ser perdoado. Ali quando você vai para a cruz, meu querido, você pode ter certeza que nada mais vai ser melhor, ou nada mais vai te sufocar, nada mais vai te fazer parar, nada vai ser mais importante para você do que o Espírito Santo, do que o Evangelho, do que a graça de Deus. Nada. Quando a gente vê que tem pessoas que estão muito, não consegue perdoar, não consegue fluir, não consegue romper, a gente tem o costume de dizer assim: você precisa ir para a cruz. Mas na realidade, todos os dias o Senhor Jesus disse, dia após dia: tome a sua cruz e siga-me. A cruz do meio, é o meu alvo diário. Nós temos buscado mais de Deus, e nós teremos, se nós buscarmos. Buscar a Deus é para todos aqueles que têm fome e sede. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os famintos, os sedentos. Isaías 44:3, Jesus disse: derramarei água sobre o sedento.
Você quer o rio de Deus sobre a tua vida, fluindo em você? Gere sede, fome, comece a buscar, não somente de palavra, mas de atitude. Amém? De atitude, de verdade. Olhe para você, pergunte para você mesmo: eu tenho sido um cristão de verdade? Pergunte para você e responda para você mesmo. E vá para a cruz, vá para o Senhor Jesus urgente, porque Ele está voltando, e eu quero encontrar você lá. Eu quero ver você lá no reino de Deus. Amém? Eu quero ver você lá, e eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. O Senhor quer te encher. O Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre a igreja de uma maneira tremenda. O Senhor olha para a igreja dos nossos dias, e Ele é o mesmo Deus. O Espírito Santo ainda está na terra, e Deus, Ele quer ser conosco, assim como foi com a igreja de Filadélfia. O Senhor não quer que nós sejamos como a igreja de Laodiceia, uma igreja pobre que pensa que é rica, uma igreja que está nua, que pensa que está bem vestida, uma igreja que não vê nada, não enxerga um palmo na frente do nariz e pensa que tem visão. Essa é a igreja de Laodiceia. Jesus disse: eu te aconselho que compre vestes brancas, eu te aconselho que compre ouro refinado, eu te aconselho que compre colírio para os vossos olhos. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. E eu gostaria